gente, tudo bem? Oiê! Estou aqui com uma convidada muito especial, a Lili Nunes. E ela veio hoje aqui em casa para fazer uma análise de cores comigo e com meu marido. Isso é muito importante, inclusive, Queria dizer que muita gente me pergunta se homem também pode fazer, e sim, deve, né? Não só pode, sobre como deve. autoconhecimento, então todo mundo tem suas cores, né? Sim, homem também isso pode é fazer. unissex, gente, todo mundo pode fazer isso. Então, a gente aproveitou que ela veio aqui em casa pra gente gravar um vídeo, enfim, tirar umas dúvidas sobre o que é análise de cores, a importância da análise de cores na nossa imagem pessoal e em como isso é feito. Então, a análise de cores é sobre as cores que mais harmonizam com a gente. Existe um estudo que diz que existe um conjunto de cores que, quando usadas próximo ao nosso rosto, influencia no efeito que causa. Então, e vem também sobre um estudo sobre contraste simultâneo. Então, imagina uma cor que está circundada por outra cor e aí essa mesma cor é complicado. A gente vai colocar a imagem aqui para vocês entenderem melhor. Mas a cor que está em volta, ela influencia no efeito que aquilo vai causar sobre outra cor. Então, quando a gente usa as cores certas, tem um efeito pode causar o efeito de uma pele mais saudável, de uma pele mais descansada. Menos manchas, menos até mesmo sardas. um ar mais limpo, no sentido de de esconder um pouco as manchinhas, as imperfeições que a gente tende a não gostar, que a gente até usa base, é como se fosse uma base natural mesmo. As cores têm esse efeito de limpar a pele mesmo. Seria nesse sentido de esconder as imperfeições, seria isso. E qual a importância da análise de cores também para o nosso dia a dia? Eu, como consultora de estilo, eu gosto muito da análise de cores para fazer composições de looks mesmo, sabe? Eu acho que fica muito mais fácil quando a gente constrói um guarda-roupa pensando num conjunto de cores. E aí nem precisaria ser necessariamente as nossas cores, mas porque as cores elas têm conjuntos de características que são parecidas e aí elas se conversam entre elas e quando a gente faz composições fica mais harmônico. Mas quando as cores são as nossas próprias cores, fica ainda melhor, porque ela causa esse efeito de deixar a gente mais bonito mesmo. Isso é importante falar, porque não significa que uma vez que você descobre quais são as suas cores ideais, que seja uma limitação na sua vida. Você não precisa usar somente essas cores na sua vida. Mas quando você vai usar elas, significa que provavelmente você vai ficar visualmente falando, mais harmônica. Então você vai se valorizar mais, a sua imagem vai ficar mais valorizada com relação a isso. O conjunto de cores que são feitas, que são selecionadas para fazer a análise, que seriam as cores que mais harmonizam com a gente, elas são divididas em grupos que são comparadas com as estações do ano. Então, teoricamente, todo mundo vai combinar mais com um conjunto de cores específico. E aí existem 12 conjuntos de cores hoje. A gente fala de 12, eu acho que no futuro pode ser até que existam mais, mas hoje é o que a gente tem para trabalhar. E como isso é feito? A gente faz por comparação. Então, eu tenho as minhas bandeiras de cores, e aí eu vou passando os tecidos e comparando, porque eu preciso ver justamente isso, o efeito que a cor vai causar na sua pele. Vocês vão ver o videozinho passando aí de rapidinho como foi feita essa análise, mas é muito importante, por exemplo, quando a Lili chegou aqui, eu tava sem maquiagem nenhuma, então ela fez a neutralização do meu rosto. Tem que isolar o cabelo, as cores que estão em volta. No meu caso, porque eu tenho um cabelo com cores diferentes, então que eu faço o clareamento do meu cabelo na minha cor natural. Do Gustavo, por exemplo, ele não precisou colocar a faixa na parte de cima do cabelo, que ele tinha um cabelo natural dele. E barba, etc, né? Então, essa neutralização tira todo qualquer envolvimento, influência externa. Né? E é isso, né? Quando você diz que precisa estar sem maquiagem, de fato, porque eu preciso ver as características da sua pele. Então, a gente analisa cor do olho, cor do cabelo, quando é natural. Né? Do Gustavo, por exemplo, a gente não precisou isolar. E a gente olha bem até o branco do olho, o branco do dente, as manchinhas. A Nina tem algumas sardinhas, né? A gente tem algumas manchinhas no rosto e tudo isso influencia na hora de fazer a análise. E aí por isso precisa estar sem base, sem nenhuma maquiagem, sem nenhuma influência. E aí isso ajuda depois, pra que serve, né? No final das contas, a análise de cores, além de ajudar a compor produções melhores. Influencia principalmente na maquiagem, porque é interessante a gente saber das nossas cores, saber da regra pra poder quebrá-la. Então, isso é verdade. Exatamente. Aí, na maquiagem ajuda muito, porque às vezes eu não quero coordenar roupas na minha cartela. Por exemplo, a Nina, a gente fez a análise dela
E a cartela dela deu Primavera Clara. Porque a característica... Agora ela tá com umas cores mais vibrantes, porque isso também é uma característica da cartela dela. Mas são cores vibrantes, porém mais claras. E é por isso que a gente chegou nessa cartela. Que também tem uma característica que, apesar de neutra, a gente analisa a temperatura, se a pessoa é mais quente ou mais fria. Mas a Nina deu neutra. E, na verdade, a maioria das pessoas são neutras. 70% da população, eu acho, que, se eu não me engano, é neutra. E aí, a partir disso, a gente chegou nessa cartela. Que são as cores que mais harmonizam com você. E, na verdade, são até cores que você já se identifica bastante, já me identificava. Né? E tem coisa aqui até engraçada, que eu lembro da minha avó falando de como eu ficava bem com as cores, etc. Agora, tem uma coisa também bem importante. Se vocês verem, as minhas cores são bem brilhantes. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas até a cartela é brilhante. E aí, até comparado com a minha, porque a minha é quase que... Não é o oposto, porque a gente tem uma característica parecida, que é de ser subtom quente, mais quente do que frio, porque afinal de contas as duas são neutras. Mas a minha cartela é mais opaca e mais escura. Então, ao ponto que a da Nina é mais clara e mais brilhante, a minha é mais opaca e com cores mais escuras. Então, não sei se a gente estava comparando até os amarelos, né? Que a Nina tem só o amarelo aí, por exemplo. A Nina tem um amarelo que é bem vivo. Que é bem brilhante. E bem claro também, ó. Os meus amarelos, porque basicamente, tirando as cartelas que são puras, que seriam as cartelas que tem como característica principal quente, a gente, quase todas as cartelas vão ter as mesmas cores, mas o que define, o que diferencia são essas características de ser mais claro, ser mais escuro, ser mais brilhante ou ser mais opaca, e a composição de cores. Então, quando uma cartela é mais fria, ela vai ter mais azul na composição, e a mais quente teria mais amarelo nessa composição. A gente pode depois, inclusive, fazer um vídeo, se vocês quiserem saber as características principais de cada estação, de cada tipo de cartela. Sim. E aí o seu até é mais brilhante. É um amarelo quente, porém mais brilhante. O meu é um amarelo que é mais mostarda, é um amarelo mais fechado. Até chega a ser mais terroso mesmo. Tanto que o seu mais escuro não chega nem perto do meu, e o meu mais claro também não chega perto do seu. O seu mais claro é quase do meio do meu, do final do meu. Exatamente. E não sei se você conseguir ver no vídeo, mas, ó, não sei se vai dar pra ver, mas a minha é brilhante. O acabamento e o dela é mais lustroso. E aí isso influencia até na hora de escolher tecidos de roupa. Por exemplo, você provavelmente fica muito bem com cetim. Pra mim o cetim já destoa mesmo. Lembra até do meu aniversário, aquele vestido que eu falei, gente, por favor, não coloca flash, porque o meu vestido era de cetim. Era por conta disso, porque as minhas caras, eu sou mais opaca, então o brilho já não funciona muito bem pra mim. Tanto que hoje eu tô, depois eu acabo escolhendo as cores da minha maquiagem, hoje eu tô com batom mais brilhante e a Lili tá com batom hoje mate, né? Mais mate, então acabamento mais opaco. E ainda falando sobre a maquiagem, como a gente falou, uma vez que você entende quais são as cores mais harmônicas pra você, o ideal é que você tente usar essas cores o máximo possível próximo do seu rosto. Então vamos supor que você ama preto e sua cartela não tem preto, como a minha não tem. Não tem preto. A sua tem, a minha não. A minha não tem preto. A minha cor mais escura seria um marrom escuro ou um cinza bem um grafite azul marinho no caso, que é o mais próximo do preto, o mais escuro. Mais escuro, né? Mas eu, por exemplo, trabalho com preto. Todos os dias eu preciso trabalhar de preto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o possível para usar a minha maquiagem nas cores próximas, que seriam as cores da minha cartela. E aí, quando a gente fala, por exemplo, em blush, os meus blushes, eles são pensados nesses blushes mais coral, laranjado, peach, né, que é o pêssego. Tem uma curiosidade, até a gente não falou disso, a gente fez a análise do Gustavo também, que é o marido da Nina. E aí a cartela dele deu o verão claro, que seria quase que a cartela complementar, seria a versão fria, com a temperatura fria da Nina, que a dela deu primavera clara e o Gustavo deu verão claro. Então, eles têm cores muito parecidas, mas o que muda justamente é o acabamento, porque a dele é mais opaca e também mais fria. Mas eles têm a característica clara como principal. Sim. E aí aqui a gente consegue ver, por exemplo, na maquiagem, né? As maquiagens dele eu no caso, tudo bem. Né? O homem também usa maquiagem, o homem também usa maquiagem, mas se fosse uma mulher, né, que vai usar o batom. Influencia principalmente na sombra, batom. Não só mulher, mas enfim. Os meus são todos puxados para laranjado e avermelhado. E o dele vai ser... E o verão claro são, tá vendo aquele pink, cores meio da Barbie?
As cartelas frias normalmente vão ser mais rosadas e as cartelas quentes vão ser mais amareladas, mais alaranjadas. E aí influencia, por exemplo, no blush, que aí o seu, por exemplo, o nosso, né, vai ser mais coralzinho e não rosado. Base, principalmente, influencia muito. Muita gente fica muito perdida, né, na hora de comprar base. Muito perdida. E as pessoas acham que é só sobre escuro e claro, mas na verdade tem a temperatura. Que muda de para quem é quente e quem é frio, né? Quem é quente vai ser mais amarelado, mais uma vez, né? E quem é frio, a base mais rosada. Exato. Por exemplo, aqui tem uns blushes. E hoje eu coloquei esse blush aqui, que seria nessa cor mais clarinha, na cor alaranjada e o pêssego. E o meu batom, hoje eu escolhi o batom aqui. O meu também tá. Que tem a ver com esse batom aqui, ó. Então, isso ajuda demais, gente. Eu sei que, como eu falei pra vocês, não é pra limitar, mas vocês fazem ideia pra libertar, pra tirar a dúvida, pra tirar a insegurança. Porque tem uma coisa que as cores que da nossa cartela, elas não mudam. A gente nasce e vai morrer com essas cores. O que pode mudar ao longo do tempo é o contraste. Porque tem isso também. Tem pessoas que têm contraste mais alto e contraste mais baixo. Na análise da Nina, como eu disse, agora ela tá com a maquiagem, a gente não consegue ter muito essa percepção. Mas ela tem baixo contraste. É porque tem a questão do olho ser um pouco mais escuro, a sobrancelha, porque a gente tem micropigmentação também. Então a nossa sobrancelha tende a ser mais escura por conta disso. Mas do nariz pra baixo não tem contraste. A minha boca, gente, ela praticamente fica da mesma cor da pele, assim, ela quase não tem diferença entre a minha boca e o rosto. Então, ela tem um contraste bem baixo, né? Na verdade, chega a médio pra baixo. Médio pra baixo. E aí, essa coisa de ser mais clara, por isso a gente chegou nessa cartela, porque ela também é mais lustrosa, né? Porque eu sou mais opaca, mais suave. E a gente consegue perceber isso no dia a dia, porque mesmo que a pessoa esteja sem maquiagem, a gente consegue perceber quando a pele da pessoa tem essa coisa mais brilhante e quando a pele da pessoa é mais opaca. Isso, claro, é o olho treinado, mas a gente já consegue perceber essas coisas, sabe? Sim. E acho que é isso, né? É isso. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, mandem comentários pra gente. A gente pensa em fazer outros vídeos. Pra falar mais sobre isso, se a gente não tiver abordado tudo. Se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Comparando as cores da maquiagem também, né? Sim. Isso tem a ver. A gente pode fazer maquiagens completamente diferentes, né? Enfim. Se vocês precisarem de informações, dicas de estilo e quiserem fazer análise de cores com a Lili, por favor, entre em contato. E com a Nina também, saber as cores da maquiagem. Querem ajuda com a cor de cabelo ideal, formato de cabelo ideal e maquiagem o tom ideal. da base ideal. Porque aí fazendo análise de cores comigo, você vai saber se a sua base é quente ou fria. Mas você precisa chegar no tom certo também. Certo. Exatamente. E aí eu ajudo está aqui pra vocês. Isso. É isso, gente. Se tiverem dúvidas, entre em contato. Espero que gostem. Compartilhe o vídeo, dá um like. Eu quero sentir muito like. Não esquece de clicar no sininho. Clicar no sininho. Então é isso, gente. Beijo. Tchau. Ficou melhor agora? Eu acho que ficou. Acho que agora ficou.